Bem-vindo ao canal Opinião em Foco. Já deixa seu like, se inscreve e vamos ao que interessa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes de um fundo imobiliário bem específico, o SP Downtown, o famoso SPWT11. Para isso, vamos usar o relatório mais recente dele, o de outubro de 2025, para entender a estratégia e, claro, os resultados. E a grande questão que a gente quer responder é essa. Num cenário de juros lá em cima, com o mercado todo volátil, como é que um fundo imobiliário consegue não só sobreviver, mas se destacar? O SPTW11 vai ser o nosso estudo de caso para a gente entender o que faz a diferença. Mas calma lá. Antes de falar do fundo em si, a gente precisa entender o campo de jogo, né? Como é que estava o mercado de fundos imobiliários nesse mês de outubro? Olha, se a gente olhar por cima, parece que o mercado ficou meio parado. O IFIX, que é o principal índice do setor, subiu só um pouquinho, 0,1%. Mas, quando a gente olha de perto, a história é bem diferente. Tinha setor como o de renda urbana disparando mais de 2%, enquanto o de escritórios, por exemplo, afundava 2,5%. Uma verdadeira gangorra. E o que explica essa montanha-russa toda? A diferença entre os fundos de tijolo, aqueles que investem em imóveis físicos mesmo, prédios, galpões, e os de papel, que são focados em dívida imobiliária. Pois é, enquanto o tijolo segurou as pontas, o papel sentiu um pouco mais o baque. E essa pressão toda vinha de onde? Do cenário macroeconômico, que não estava para brincadeira. A gente está falando de juros de longo prazo, acima de 7%, a Selic travada em 15% e uma inflação que não dava trégua. Era um teste de fogo para qualquer investimento, especialmente para os fundos imobiliários. Bom, e é nesse mar agitado que entra o nosso protagonista de hoje, o fundo SP Downtown, o SPTW11. Vamos ver agora como é que ele navegou por essas águas. A missão dele é super direta, sem rodeios, gerar renda de longo prazo para os cotistas. E como ele faz isso? Comprando um único imóvel-alvo, simples, direto e muito focado. E aqui está a ficha técnica dele. A gestão é do Pátria, que é um nome de peso no mercado. O fundo não é novato, já existe desde 2013 e, como a gente viu, é do tipo tijolo, focado em gerar renda com o imóvel de verdade. Beleza, agora que a gente já conhece o fundo e o cenário, vamos para o que realmente importa, os resultados. Como é que o SPTW11 se saiu em outubro? O primeiro número que salta aos olhos de quem busca renda é este aqui. O fundo distribuiu 42 centavos por cota em outubro, uma bela consistência. Isso, na prática, se traduz num dividend yield de 13,9% ao ano. Convenhamos, é um baita rendimento, ainda mais naquele cenário de juros nas alturas que a gente comentou. Mas calma que o rendimento do mês é só um pedaço da foto. Se a gente olhar o acumulado do ano, a performance é ainda mais impressionante. Uma rentabilidade de 24,6%. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é só colocar lado a lado. Com esses 24,5%, o SPTW11 não só bateu o CDI com folga, como deixou o próprio IFIX, que é a média do setor, comendo poeira. Uma performance realmente espetacular em 2025. Mas aí fica a pergunta, de onde vem um resultado tão forte? Num fundo de tijolo, a resposta está no tijolo. E no caso do SPT1111, tudo se resume a um único ativo. Vamos conhecer o cara? Sabe aquela máxima do mercado imobiliário, localização, localização e localização? Pois é, o ativo do fundo é o edifício Badaró. Ele fica simplesmente no coração do centro de São Paulo, uma área super estratégica da cidade. E tá aí ele. Ver o imóvel torna o investimento muito mais concreto, né? É desse prédio aí que vem toda a renda e todo o valor do fundo. Agora vamos a um raio-x do ativo. E é aqui que os pontos fortes realmente aparecem. Ocupação? 100%, ou seja, nenhum espacinho vago. Inquilino? Um só, a empresa Tento. Contrato? Quase 7 anos ainda pela frente. E talvez o mais importante, alavancagem zero. O fundo não deve 1 centavo. E só para reforçar essa estabilidade, o contrato de aluguel com Atento só vence lá depois de 2029. Isso dá uma previsibilidade de receita gigantesca para os próximos anos. Certo. Com todas as cartas na mesa, chegou a hora de colocar tudo na balança. Vamos para a análise final, pesar os riscos e as recompensas. E essa imagem aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado, a gente tem uma verdadeira fortaleza, ocupação máxima, um contrato super longo e zero dívidas. É a definição de estabilidade.
Do outro, uma vulnerabilidade muito clara. Toda a receita depende de um único imóvel e de um único inquilino. É o clássico risco da concentração. O que nos leva à pergunta final. Como é que a gente deve enxergar o SPTW11? É uma aposta concentrada demais, muito arriscada, ou é uma fonte de renda super estável e previsível justamente por causa dessa simplicidade? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, diz muito sobre o perfil de cada investidor. Fica aí a reflexão.